Oi, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para a nossa rotina de hoje, dia 23 de setembro de 2020, quarta-feira, nós vamos fazer a leitura do livro O Mistério dos Diamantes, continuar lendo, né? Em língua portuguesa, a gente vai fazer a correção das oxítonas, né? Que a gente estava estudando. E para a aula de hoje, a gente vai usar o livro Crescer. Eu estou mostrando aqui para vocês não terem dúvidas do livro que é para usar, tá? A gente vai fazer a leitura e a interpretação do texto, que começa na página 201 e vai até a página 203. A leitura é pelo aluno, então hoje eu não vou ler com vocês, tá? Essa leitura é por vocês. E para a matemática, a gente vai continuar estudando polídros na atividade 11.5, páginas 70 e 71. Vamos lá para a nossa leitura? A gente tinha lido, né, que eles tinham ido lá na loja de diamantes para investigar quem roubou os diamantes. Entra um senhor na loja, né, um cliente, e a gente vai dar continuidade. Com certeza ele está procurando uma joia bonita para a mulher que ama, pensa Maia. Lia Lender fica vermelha quando vê que entrou na loja. Quando Maia começa a lavar as vitrines, Marcos sai da loja. Ele pendura um binóculo no pescoço e atravessa a rua correndo até a igreja. Dentro da igreja, ele se depara com o zelador. Marco conta para ele que é ornitólogo. Orni o quê? O zelador olha curioso para Marco. Ornitólogo significa estudioso de pássaros, explica Marco. Uma pessoa que se interessa por pássaros? O zelador não diz nada. Queria saber se posso fazer observações da janela da torre da igreja, pede Marco mostrando o binóculo. Há notícias que uma grua finlandesa foi vista na cidade. Um pássaro muito raro. Se eu conseguir observá-la, vou escrever um artigo para o jornal. Seria um grande fato, um grande acontecimento. Ah, como é ali é hábil para encontrar desculpas. Sim, pode subir, responde o zelador, mostrando a porta que leva para a torre da igreja. No alto da torre, ele abre uma janelinha para a rua. Deseja boa sorte para Marco, que desce as escadas, deixando o detetive sozinho. Marco deita de bruços e começa a espreitar a joalheria do Mohamed, do outro lado da rua, com o seu binóculo. Capítulo 5. Espionagem interior e exterior. Embaixo, dentro da loja, Marco observa Lia Lender mostrando joias para um senhor de meia idade. Ela segura um estojo forrado de veludo vermelho, com colares e anéis muito brilhantes. O cliente olha para as joias, mas parece mais interessado na vendedora. Marco vê como Maia limpa e esfrega a vidraça atrás de Lia. Com certeza, ela tenta ouvir alguma coisa da conversa entre Lia e o freguês. Quando esse está de saída, Lia lhe dá um beijo no nariz. Que atendimento! Será que faz isso com todos os fregueses? Pergunta-se Marco. Maia pega todos os seus apetrechos de limpeza e sobe para o primeiro andar. Ela bate na porta, de Tom, antes de abri-la. Tenho que limpar as vidraças aqui, diz ela. Tom imediatamente coloca algo na gaveta da mesa. Alguma coisa que ele com certeza não queria que Maia visse. Ela tenta descobrir o que é, mas Tom reage com raiva. Não fique aí parado olhando. Limpe a janela, se é isso que você tem que fazer. Que cara desagradável, pensa Maia. Ele está escondendo alguma coisa com toda certeza. De seu posto na torre da igreja, Marco observou toda a cena. Agora ele percebe que Maia está na janela. Ela acena discretamente para ele, que devolve o gesto. Mas Marco também está vendo o que passa atrás de Maia. É algo que deixa ele horrorizado. Tom abre a gaveta e retira uma faca bem grande. Ele testa a lâmina da faca no dedo e balança a cabeça satisfeito. Mas está trancada com assassino, louco, e eu não posso fazer nada, pensa Marco desesperado. Ele acena para Maia, tentando avisá-la do perigo que ela está correndo, mas ela sorri e dá um tchauzinho. Maia se volta rapidamente quando ela escuta o abrupto ruído. Tom
Está sentado atrás de sua mesa. Está abrindo cartas com uma faca bem longa. Terminei de lavar a vidraça, diz Maia. Tom não responde. Quando Maia deixa a sala, ela escuta Tom abrir a gaveta da mesa. Talvez esteja retirando o que ele havia escondido, pensa Maia. Marco tira o binóculo dos olhos e respira aliviado. Ser detetive tem seus riscos. Ele escuta alguém subindo as escadas da torre. É o zelador novamente. E aí, você viu alguma grua? Pergunta ele interessado. Ainda não, responde Marco. Mas um ornitólogo tem que ser paciente. As gruas são muito raras nessa época. Se alguma coisa sair no jornal sobre pássaros, você vai contar que fui eu que abri a torre da igreja para você, né? Indaga o zelador. Ah, claro que sim, diz Marco. Seu nome? Jock Stevenson? Jock Stevenson com 3 S's, diz o zelador. Quando Marco retoma seu posto de observação, levando o binóculo aos olhos, o zelador vai embora e o deixa em paz. Terminamos o 5º capítulo. E amanhã tem mais. Tá acabando, né? Tá acabando a semana. Só tem mais o 6º e o 7º capítulo. A gente vai ler mais um amanhã e sexta-feira termina. Pra gente saber quem roubou os diamantes. Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Começando pela correção. Na correção da atividade de ontem, né? Era uma questão de observação. A gente tinha que fazer algumas observações, né? Para entender as oxítonas. Então, a gente, no texto, né? Deixei para vocês a foto, né? No texto, a bênção Dindinha Lua, me dê pão com farinha para dar para minha galinha, que tá presa na cozinha. Xoxô, galinha. Vai pra tua camarinha. A gente percebe que a gente tem uma acentuação na palavra de. Me dê pão. De do verbo dar. Então, a gente tem que diferenciar o de do verbo dar, né? De pão. A gente tem, além da fonética, né? Do sonzinho ser diferente, a gente diferencia esse de do verbo dar com o de, né? De ontem, esse desenho que a gente usa normalmente. Então, a gente consegue diferenciar que aqui a gente está usando esse de com acento, essa oxítona, para ter essa diferença do verbo. Tá, né? Aqui também. Que tá presa na cozinha. Esse tá também não é um tá comum, né? Do tá, até, ti, to, tu. É um tá do verbo estar, né? Ela está presa na cozinha. Então, a gente também coloca o acento, né? O acento agudo aí. E o show, para também diferenciar, show, né? Que a gente está espantando, para diferenciar de show, né? Do normal. Então, a gente tem essa diferenciação fonética, né? E aqui a gente tem 2 verbos que estão diferenciados pela oxítona, pelo acentinho lá. Deu para entender? Aqui nesses aqui, por que a gente separou essas palavrinhas para a gente fazer essa observação? Na 3, selecionar e registrar as oxítonas terminadas em E acentuadas. Letra P. Aqui a gente percebe que a gente tem um som diferente, não é letra P. E a gente tem uma rima, né? Na parlenda aqui também, né? Lé com lé, tré com tré. Um sapato em cada pé. Porque o substantivo pé é acentuado, né? Então não é lê com lê, porque aí não daria essa rima, né? Lê com lê, porque lé e tré são palavras que, assim, não são existentes, né? Não tá no dicionário, digamos assim. Lé com lé, tré com tré. Um sapato em cada pé. Aqui, lé com lé, tré com tré, a gente tem a interpretação de que cada coisa no seu lugar. É isso que a parlenda quer me dizer, né? Lé com lé, tré com tré. Cada coisa no seu lugar. Mas lé e tré não são palavras existentes. Um sapato em cada pé. Só que se eu falasse lê com lê, tré com tré, um sapato em cada pé, não daria rima. Então, a gente tem aqui o lé e o tré, para a gente ter aí uma rima, usando aí as oxítonas. Deu para entender a atividade de ontem, que parecia que não tinha muito sentido, né? Mas se a gente fizer essas observações, a gente vê que existem algumas regrinhas para as oxítonas e aí facilita a nossa vida na compreensão da acentuação, que é uma coisa que a partir do 4º ano, 5º ano, a gente começa a cobrar aí, né? Essas acentuações das palavras, né? Não escrever sem acentuação.
sem a acentuação. Por exemplo, a palavra também, a gente tem um acento no E, né? Do B. Então, a gente, lá, quando a gente está se alfabetizando, a gente não tem essa cobrança de colocar os acentos nos seus devidos lugares. Mas agora a gente já está começando a aprender para escrever a língua portuguesa corretamente quando for necessário. Na nossa atividade de hoje, coloquei as páginas para vocês. A gente vai fazer. A gente não, não é a gente. Vocês, o aluno, vai fazer a leitura da página 201, Panda gigante dá luz a um filhote em zoológico na Bélgica, tá? Porque a gente precisa ver a competência leitora de vocês. Como é que tá essa leitura, essa interpretação, né? Então, vocês vão fazer essa leitura. Vão olhar aqui o mapinha, né? Onde fica a Bélgica, que é uma curiosidade bem legal. Deixa eu só arrumar aqui que meu celular. Eu coloco o pé volta. Ah, melhorou. Eu coloco o pé volta para cima. Aí a gente vai fazer aqui a leitura, a observação do mapa. Depois a gente vai ler 2 anúncios, né? Na atividade tudo do texto. Atividade 1, a gente vai ler 2 anúncios. Então a gente vai lá. Vamos começar pelo estudo do texto. Um site de notícias apresenta informações sobre diferentes temas, por exemplo, esporte, cultura, política, economia, etc. A notícia do nascimento de um panda foi publicada na seção Natureza. Qual dos títulos a seguir também poderia ser publicado nesta seção? Aí vocês vão marcar um X no correto. Os brasileiros vencem favoritos e levam bronze no tênis de mesa. Temporais causam morte, morte, alagamentos e transtornos no país. Qual desse a gente poderia colocar na mesma sessão? Então, vocês vão ter que ler o texto, compreender o texto. Que tipo de texto é esse? Para a gente saber que sessão do jornal esse texto estaria? Ela estaria na sessão de esporte, de cultura, de política, de economia, de lazer? Qual é o texto do Panda e qual não são assuntos? Entenda que não são assuntos iguais. A gente tem assuntos diferentes, mas eles poderiam estar na mesma sessão. Por exemplo, uma sessão feminina. Deixa eu só dar um exemplo para vocês entenderem que são assuntos diferentes, mas que podem estar na mesma sessão. Uma sessão feminina. Lá, às vezes tem alguns jornais que tem uma sessão feminina. E aí tá falando lá sobre maquiagem. É um assunto, ok? Depois está falando sobre perfumes femininos. É outro assunto. Maquiagem é um assunto, perfume é outro assunto. Mas consegue entender que são 2 assuntos de interesse feminino? Então, estaria numa sessão feminina no jornal? Uma sessão direcionada para criança. A gente poderia estar falando de brincadeira, jogos, e poderia ter uma tirinha. Tá lá na sessão de criança, ok? Assuntos diferentes, mas na sessão direcionada a esse público. Na sessão de esporte, a gente poderia estar falando de um jogo de basquete e um jogo de handball. 2 jogos diferentes, mas estaria dentro de esportes. Então, aqui, dentro do texto do Panda, o que eu posso encaixar também na mesma sessão? Deu para entender? 2. Um acontecimento, um evento, uma informação relevante para o leitor pode se transformar em uma notícia. Responda às questões a seguir de acordo com o texto para entender o fato na notícia. O que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu e quem, ok? Isso são coisas importantes. Lembra quando a gente faz o bilhete lá no 2º ano? Que a gente tem sempre que no bilhete colocar algumas informações que são importantes para a gente conseguir entender o contexto. O que é importante? O que aconteceu, né? Numa notícia, agora a gente falando de notícia. O que aconteceu? Quando aconteceu? Não adianta dar uma notícia, um carro tombou. Quando tombou esse carro? Foi ontem, dia 22. Aonde? Foi lá em Cumbica, lá próximo da base aérea. Quem que estava no carro? Tinham 3 pessoas de uma mesma família. Então, essas notícias, quando a gente lê a notícia, a gente tem algumas informações que a gente precisa ter dentro dessa notícia, né? Assim como no bilhete tem algumas informações, como no ano que vem a gente vai fazer carta ao leitor, que tem informações que a gente precisa ter. Então, é bom que a gente observe aqui dentro do texto, né?
essas informações. Se contém, se não contém, quem foi, quando foi, como foi. Deu para entender a atividade de hoje, de língua portuguesa? Então, vamos para a nossa atividade de matemática. Foto da correção, a gente vai começar também pela correção, né? Como sempre. E aí, vocês viram meu emaranhado aqui, eu coloquei, vocês podem ver lá, só pra gente poder se localizar, eu coloquei na parte aqui, ó, da parte que tá escrito por extenso, né, dos nomes, eu coloquei os números e na figura eu coloquei as letras. Só para vocês entenderem do que eu tô falando. Então, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. Só para vocês entenderem o que eu vou ligar, tá? Se vocês quiserem fazer isso no livro de vocês para ver se fez certinho, eu acho legal. Então, vamos lá. 1, cubo. A gente tem o cubo na D. 2, pirâmide de base triangular. Eu tenho a pirâmide de base triangular na E. 3, prisma de base hexagonal. Eu tenho o prisma de base hexagonal na A. 4, pirâmide de base quadrada. Eu tenho a pirâmide de base quadrada na C. 5, prisma de base triangular. Eu tenho o prisma de base triangular na B. Ok? Pra gente entender o que é prisma, o que é pirâmide e as bases. Bem legal essa atividade, né? Atividade 11.5. Represente os sólidos que serão formados a partir dos moldes desenhados abaixo. Então, a gente tem aqui, ó, ele planificado. Eu vou fazer o desenho aqui embaixo de como ele vai ficar, ok? Como esse desenho aqui vai ficar depois de montado. Eu vou tentar desenhar aqui embaixo. Agora, recorte os moldes do anexo 3, monte e verifique se suas previsões estavam corretas. Nomeie o sólido. Então, eu vou fazer o desenho. Primeiro eu faço o desenho de como eu acho que isso aqui vai ficar. Certo? Depois eu vou lá, monto o molde e vejo se realmente ficou do jeito que eu desenhei, do jeito que eu pensei, ou se não. Se formou um outro, né? Um outro objeto, um outro sólido. Você estudou 3? Você estudou que um cubo admite diferentes planificações. Isso também ocorre com outros políedros? Pensa direitinho, pode pesquisar isso aqui, tá? Na internet, para colocar a respostinha aqui. 4. Desenhe outra planificação para o sólido apresentado na atividade. Então, como é que a gente vai fazer a correção disso aqui amanhã? Ok? Deixa eu só fazer vocês entenderem isso aqui melhor. O que vocês pesquisaram aqui, se existe diferentes planificações com outros polídros, aí você vai, desses dois aqui, se tem um outro jeito de vocês planificarem ele. E aí vocês coloquem aqui, tá? Ou pode escolher um outro polídro e desenhe aqui. Faz a pesquisinha lá na internet, aí a gente pode estar colocando aqui, tá bom? Essa correção não dá para fazer por aqui, porque é pessoal, são desenhos individuais. Então, essa atividade eu pedi especificamente que vocês mandem para a professora de vocês, ok? É muito importante para elas estarem corrigindo. Quem for meu aluno, manda para mim. Certinho? Vamos para atividade nenhuma, acabou. Eu não sei para onde eu tava querendo ir, acabou por aqui. Eu tô com saudade de vocês, eu tô querendo ficar mais tempo. Mas vocês estão cansados já, né? Então tá, então até amanhã, até a próxima aula. Sabendo que a aula de matemática a gente tem que mandar, olha lá, meu negócio volta. A gente tem que mandar para a professora, então a gente vai fazer a correção só da aula de português amanhã e dar continuidade conforme a rotina que vocês já têm. Beijos, até amanhã.